portaria da ADAB. Essa é a 290 e ela busca reiterar a importância da aplicação do regulamento técnico sobre as condições higiênico-sanitárias de boas práticas de fabricação, que foram aprovados pela portaria do MAPA, né, número 368 de 97, aos elaboradores e industrializadores de alimentos de origem animal no estado da Bahia, registrado no âmbito do Serviço de Inspeção Estadual. Então, o artigo 2 fala que a verificação da implantação das BPF pelo estabelecimento será feita mediante a auditoria da Diretoria de Inspeção de Origem Agropecuária, DIPA, em data a ser marcada por esta, e cujo agendamento nunca será com prazo de incidência inferior a 7 dias. Então, essa aqui também não é de copiar. Então, artigo 2, o prazo de agendamento para auditoria para verificação da implantação da boas práticas de fabricação será de, no mínimo, 7 dias. Parágrafo 1. É recomendável a presença do responsável legal e do responsável técnico do estabelecimento durante a visita de auditoria. Recomendável, não é obrigatório. Parágrafo 2. Todas as informações consideradas relevantes à inspeção ou à auditoria deverão ser prontamente fornecidas pelo estabelecimento, para cooperação. Parágrafo 3. O plano ou manual das BPF, elaborado segundo as normas do regulamento técnico já referido, deverá estar sempre disponível para a equipe de auditoria ou para o serviço de inspeção. Artigo 3. É de responsabilidade dos estabelecimentos referidos no artigo 1 a implantação e aplicação das normas de boas práticas de fabricação. Parágrafo 1. Os estabelecimentos já registrados terão prazo máximo de 1 ano a contar da data de publicação dessa portaria para apresentar o plano ou o manual de boas práticas de fabricação devidamente implantado. Mas nós não, tem a portaria do MAPA de 97. Esse aqui é de 2008. Mesmo assim, né? Quase 10 anos, mais de 10 anos depois. E eles estão pedindo ainda. Parágrafo 2. Os estabelecimentos registrados terão prazo máximo de 6 meses a contar da data do seu registro para implantar e aplicar as normas de BPF. Parágrafo 3. Os estabelecimentos que optarem pela adesão ao CISB deverão obrigatoriamente possuir o sistema de BPF previamente implantado. Então, todos os estabelecimentos que vinham a ser registrados, né, eles têm prazo de 3 dias. 6 meses, nossa. Todo estabelecimento que venha a registrar-se terão 6 meses para implantar e aplicar as boas práticas de fabricação. Artigo 4. A não implantação das BPF no prazo estabelecido implicará no cancelamento do registro do estabelecimento junto ao Serviço de Inspeção Estadual. Então já não tem nem multa, nada do tipo, né? Então a não implantação das boas práticas de fabricação implicará no cancelamento do registro. Tem portaria 292 aí? Não. Próximo então. Só salvar aqui, na verdade. Eu acredito que deve ser maior, não é possível.
59, de 27 de setembro de 2020, que dispõe sobre o regulamento técnico da cadeia produtiva dos estabelecimentos agroindustriais de pequeno porte. Então aqui são considerações que foram tidas para fazer essa legislação. Resolve o quê? Então, artigo 1. Os estabelecimentos são classificados de acordo com a legislação específica vigente, atendendo aos requisitos dispostos para o seu enquadramento, de acordo com sua cadeia produtiva. Capítulo 1. Matadouro. A gente vai abordar por tipo de estabelecimentos. Artigo 2. Os estabelecimentos de abate e industrialização serão classificados de acordo com a legislação específica vigente e devem atender os requisitos dispostos para o seu enquadramento, sendo permitida escala máxima de produção para médios animais, suínos, caprinos e ovinos, 70 animais dia, e para grandes animais, bovino, bubalinos e equídeos, 30 animais dias. Então, permissão de máximo para bater animal. Então, a escala máxima. Escala máxima para esse tipo de estabelecimento é de suínos, caprinos, 70 animais dias, e bovinos e equídeos, 30 animais dias. Parágrafo 1. Que é obrigatório o estabelecimento de abate só receber animais em suas dependências acompanhadas de TA. Sim. Artigo 3. A inspeção sanitária deve ser obrigatoriamente permanente no estabelecimento durante o abate das diferentes espécies. Então não é permanente, né? Durante o abate. Parágrafo 1. Quando o abate for esporádico, o responsável pelo estabelecimento deve comunicar ao serviço de inspeção com antecedência mínima de 72 horas. Sim, isso aí é permanente no estabelecimento de abate, né, durante o abate, mas porque como tem aquela limitação, abateu 70, vai embora, né? Parágrafo 1. Quando o abate for esporádico, né, tem que avisar com 42 horas de antecedência. A gente já viu isso na outra legislação que trata o decreto estadual, né, de inspeção. Artigo 4. O estabelecimento deve ser instalado de preferência em centro de terreno devidamente cercado, afastado dos limites das vias públicas no mínimo 5 metros e dispor de área de circulação que permita a livre movimentação dos veículos de transporte. No caso de estabelecimento já instalado e que não disponham de afastamento em relação às vias públicas, os mesmos poderão ter seu funcionamento autorizado desde que as operações de recepção e expedição se apresentem interiorizadas ou não apresentem risco sanitário ao processo e ao produto. Então, o estabelecimento deve ser instalado afastado dos limites das vias públicas no mínimo 5 metros. No mínimo 5 metros. Ou caso os estabelecimentos já instalados, poderão ter seu funcionamento autorizado desde que as operações de recepção e expedição sejam interiorizadas ou não apresentem risco sanitário ao processo e ao produto. Artigo 5º. O estabelecimento de abate e industrialização de médios e grandes animais deve dispor de instalações compostas de desembarcadouro, curral de espera dos animais, curral de observação, banho de aspersão, box de insensibilização, seção de abate, seção de miúdos, carne, industrial, cabeça, seção de bucharia, triparia, seção de mocotó, seção de resfriamento ou congelamento, seção de expedição e seção de subprodutos. O estabelecimento de abate e industrialização de médios e grandes animais deve dispor de instalações compostas de... Tá. Isso aqui... Primeiro desembarca, vai para o curral de espera. No curral de observação, se tiver alguma coisa, passa pelo banho de aspersão, vai para a sensibilização, é abatido, vai para miúdos, carne, aí vai para a seção de miúdos, carne, industrial, cabeça.
sessão de bucharia, triparia, sessão de mocotó, sessão de esfriamento, congelamento, sessão de expedição e sessão de subprodutos. Artigo 6. O setor de recepção de peles poderá ser dispensável desde que possua recipientes fechados e identificados na sala de abate. Parágrafo 1. As peles deverão ser retiradas com frequência da sala de abate, podendo ficar na seção de subprodutos até a retirada do estabelecimento imediatamente após o abate. Parágrafo 2. É proibida a disposição de pele direta ao piso na sala de abate. Bem óbvio. Artigo 7. A sala de abate terá área suficiente para a sustentação dos equipamentos necessários aos trabalhos de sangria, esfola, evisceração, inspeção de carnes e vistas, toalete, lavagem das carcaças, quais sejam. Que quer seja, pelo menos a canaleta, plataforma, pia de acionamento não manual, esterilizadores, mesas com pontos de água, além de área disponível para circulação de pessoas e carros quando necessário. Parágrafo único. Para o abate em médios animais, poderá ser dispensada a instalação de plataformas desde que não haja comprometimento das operações sob o ponto de vista higiênico, sanitário e tecnológico. Artigo 8. O trilho na sala de abate terá a altura mínima adequada no ponto de sangria e esfola, de maneira a assegurar no mínimo uma distância de 75 centímetros da extremidade inferior do animal, focinho ao piso. Porque o animal fica suspenso pelas pernas, né? O focinho dele tem que ficar no mínimo 75 centímetros de distância. Artigo 9. Para o estabelecimento de abate em médios animais, o pé direito deverá ter dimensionamento que facilite a troca de ar e luminosidade, permitindo adequada instalação dos equipamentos. Artigo 10. Na câmara de resfriamento, o trilho terá altura suficiente para não permitir o contato das mesas carcaça ou quartos de carcaça com o piso. Artigo 11. O abate de espécies diferentes em um mesmo estabelecimento poderá ser realizado desde que haja instalações e equipamentos adequados para cada finalidade, com completa segregação entre as diferentes espécies e seus respectivos produtos durante as etapas do processo, respeitadas as particularidades de cada espécie, inclusive quanto à instalação e equipamentos. Parágrafo 1. Em caso de abate misto no mesmo dia, somente poderão ser alojadas no mesmo curral as espécies caprina e ovina. Parágrafo 2. O abate da espécie subsequente só poderá ocorrer após o término das operações da espécie anterior e higienização das dependências, utensílios e equipamentos. Artigo 12. É permitido o modelo de abate estacionário no abate de animais de médio e grandes animais, desde que ocorra em 3 momentos. Ponto 1, que compreende a sensibilização em sangria. Ponto 2, debate operações de área suja e inspeção. E ponto 3, operações de área limpa e inspeção. Parágrafo 1. Nesse procedimento, o abate do animal seguinte só poderá ocorrer após o término das operações e etapas de processamento da carcaça do animal anterior, respeitadas as particularidades de cada espécie, inclusive quanto à higienização das instalações e equipamentos. Modelo de abate estacionário, nunca estou me lembrando. Abatedouro. Continuo sem entender. Artigo 13. Que precisa, né? Para todos os artigos que envolvem essas inciso ou alíneas, o povo costuma cobrar. Então, o modelo de abate estacionário, no ponto 1, tem que ter insensibilização em sangria. No ponto 2,
Operações de área suja e inspeção. 1.3. Operações de área limpa e inspeção. Artigo 3. Os setores de processamento de miúdo e vistras devem ser realizados em seções independentes da seção de abate. Parágrafo 1. Fica dispensada a obrigatoriedade da separação física entre as áreas limpas de bucharia, triparia e mocotós. Ai, meu Deus, tem um negócio aqui que está me incomodando. Então, artigo 13 nós estamos, né? Parágrafo 1. Fica dispensada a obrigatoriedade de separação física entre as áreas limpas da bucharia, triparia e do mocotó. Pode ser realizado na mesma seção, processamento de miúdos, carne industrial e cabeça. Tem que pensar nas exigências e exceções. Exigências e exceções. Ou exceções. Aqui tem uma. Pode ser realizada numa mesma sessão processamento de miúdos, carne industrial e cabeça. Parágrafo 3. Fica dispensada a obrigatoriedade de inspeção física entre as áreas sujas, bucharia e triparia. Artigo 14. Em caso de não aproveitamento como produtos comestíveis das seções de bucharia, triparia, mocotós, é permitida uma única sessão onde será feito obrigatoriamente o esvaziamento do trato gastrointestinal. Parágrafo 1. Pode ser conduzida essa sessão peles e resíduos da graxaria, tornando dispensáveis sessões independentes para esses subprodutos. Que são muitas exceções, né? Artigo 15. Dispor de abastecimento. Artigo 15. Dispor de abastecimento de água potável para atender suficientemente às necessidades do trabalho do abatedouro e das dependências sanitárias, tornando-se como referência os seguintes parâmetros. Então, dispor de abastecimento de água, tomando como referência os seguintes parâmetros: 800 litros por bovino, 500 litros por suíno, 200 litros por ovino ou caprino. Artigo 16. Dispor de equipamentos e instalações para produção de vapor ou água quente para uso diverso e com capacidade suficiente às necessidades do matadouro. Será admitida a utilização de caldeira com qualquer tipo de combustível, desde que sua eficiência e segurança sejam comprovados. A instalação da caldeira deve obedecer ainda às normas específicas quanto à sua localização e segurança. Artigo 17. Dispor de iluminação natural e artificial, sendo nas áreas de inspeção mínimo de 500 lucros e demais áreas de processamento 300 lucros, bem como de ventilação adequada e suficiente em todas as dependências. Comecei a soluçar. Artigo 18. Dispor de dependência de uso exclusivo para a recepção dos produtos não comestíveis e condenados. A dependência deve ser construída com parede até o teto, não se comunicando diretamente com as dependências que manipulem produtos comestíveis. Os equipamentos para manipulação dos produtos comestíveis devem ser obrigatoriamente de aço inoxidável. Artigo 20. De dispor de caixas e bandejas e demais recipientes construídos de material impermeável e superfícies lisas que permitam uma fácil lavagem e desinfecção.
Isso aqui é tudo questão do RISPOA, tem lá também, né? Parágrafo único. Os equipamentos, carrinhos, tanques, caixa, bandeja, mesa e demais materiais e utensílios devem ser convenientemente identificados, de modo a evitar qualquer confusão entre os destinados a produtos comestíveis e os usados no transporte ou depósito de produtos não comestíveis ou carne utilizada na alimentação de animais, usando-se as denominações comestíveis, não comestíveis e condenados. Artigo 21. Dispor de rede de esgoto em todas as dependências com dispositivo que evite o refluxo de odores na entrada de roedores e outros animais, ligada a tubos coletores e estes ao sistema geral de escoamento de águas residuais, dotada de canalização com diâmetro apropriado e de instalação para retenção de gordura, resíduos e corpos flutuantes, bem como de dispositivo para depuração das águas servidas e de conformidade com as exigências dos órgãos oficiais responsáveis. Artigo 22. Dispor de currais, pocilgas, que são cobertas ou apriscos providos de bebedouro e com piso pavimentado, apresentando declive no sentido dos ralos ou canaletas de escoamento de águas residuais, respeitadas as particularidades de cada espécie conforme a legislação específica. Artigo 23. Dispor de espaços mínimos de equipamentos que permitam as operações de atordoamento, sangria, esfola, escaldagem, evisceração, acabamento das carcaças e de manipulação dos miúdos com funcionalidade que preserve a higiene do produto final, além de não permitir que haja contato das carcaças já esfoladas entre si antes de terem sido devidamente inspecionadas pelo Serviço de Inspeção Sanitária. Artigo 24. Prover de seções separadas fisicamente para manipulação de vísceras brancas das vísceras vermelhas em miúdos. Artigo 25. Deverá possuir instalação específica para a realização de necrópsia com forno crematório, anexo, autoclave ou outro equipamento equivalente destinado à destruição dos animais mortos ou partes condenadas e seus resíduos. Artigo 26. A calha ou a mesa de evisceração deve apresentar declive e dispor de água corrente e torneiras a fim de permitir, além de possuir espaço suficiente para a realização da inspeção das vísceras. Artigo 27. Deve ser respeitado o distanciamento entre trilhos e entre estes e as paredes da câmara a fim de permitir a correta circulação do frio. Para grandes animais, o espaço mínimo entre trilhos e entre trilhos e paredes deve ser de no mínimo 0,80 metros. Para médios animais, o espaçamento mínimo entre trilhos e entre trilhos e paredes deve ser de no mínimo 0,50 metros. Artigo 28. Dispor de dependência exclusiva e separada do matadouro para o serviço de inspeção sanitária dotado de sala, vestiário e instalações sanitárias. Expor, né? Do abate. Artigo 29. As operações sujas e limpas devem ser realizadas em ambientes separados fisicamente, óbvio. Artigo 30. Os procedimentos de abate de inspeção higiênico-sanitária e tecnológica seguirão obrigatoriamente a legislação vigente para o tema. Que é o que expor. Artigo 31. A existência de comercialização na mesma área do estabelecimento implicará no seu registro no órgão competente, independente do registro da indústria no serviço de inspeção. Parágrafo único. A realização das atividades de comercialização e os acessos à indústria deverão ser totalmente independentes, tolerando-se a comunicação interna após o óculo. Artigo 32. É obrigatório o atendimento à legislação de bem-estar animal quanto às instalações, equipamentos e manejos de animais, com o emprego de métodos humanitários, utilizando-se de prévia sensibilização seguida de imediato sangria. Desnecessário esse artigo 32 já tem no decreto, tem no RISPOA.